Prepare-se para mergulhar em histórias assustadoras e reais que vão deixar sua espinha gelada. O que você está prestes a ouvir não é ficção. São relatos perturbadores, baseados em fatos que desafiam a lógica e vão te fazer questionar o que é real. Se você tem coragem, continue assistindo, mas esteja avisado, nem todos conseguirão chegar até o fim. O silêncio na floresta. Em uma pequena cidade, um grupo de amigos decidiu acampar em uma floresta famosa por suas lendas de desaparecimentos misteriosos. Durante a noite, eles começaram a ouvir sussurros distantes, mas tentaram ignorar, achando que eram apenas animais. No entanto, ao se deitar, perceberam que um deles não estava mais na barraca. Desesperados, começaram a procurar. O sussurro ficou mais alto e uma sensação de frio percorreu o ar. Encontraram marcas estranhas no chão, levando a uma clareira onde as árvores pareciam sussurrar segredos sombrios. No centro, uma fogueira ainda ardia, mas não havia ninguém ao redor. Com o coração acelerado, voltaram correndo, mas ao chegarem à barraca, o amigo desaparecido estava lá, sentado em silêncio, com os olhos vazios. Ele não se lembrava do que aconteceu, mas os outros podiam sentir que algo havia mudado nele. Naquela noite, o grupo percebeu que o verdadeiro terror não era a floresta, mas o que ela havia feito com seu amigo. Depois de encontrar o amigo em silêncio, o grupo decidiu que era hora de ir embora. Mas, assim que começaram a descer pela trilha, perceberam que os sussurros haviam se intensificado, como se a floresta estivesse reclamando sua presença. As árvores pareciam se mover, formando barreiras que os impediam de escapar. Uma sombra apareceu entre os troncos, e o amigo que estava em silêncio começou a agir de forma estranha. Ele parou, encarando a escuridão com um olhar vazio, como se estivesse hipnotizado. O grupo, aterrorizado, tentou chamá-lo, mas suas vozes foram engolidas pelo eco dos sussurros. De repente, o amigo começou a correr na direção oposta, em direção à clareira onde eles haviam encontrado a fogueira. Eles tentaram segui-lo, mas a floresta estava mudando. A trilha que conheciam desapareceu, dando lugar a caminhos desconhecidos e sombrios. A sensação de desespero tomou conta deles, enquanto as risadas distorcidas pareciam se aproximar. Ao chegarem à clareira, encontraram uma cena aterradora. O amigo estava cercado por figuras sombrias que dançavam em volta da fogueira. O grupo gritou, mas as figuras os ignoraram, concentradas apenas no amigo. Ele estava em transe, repetindo palavras incompreensíveis. Desesperados, eles se uniram e tentaram puxá-lo de volta, mas algo invisível os impediu. Um dos amigos teve a ideia de queimar alguns galhos e folhas, acreditando que o fogo poderia afastar as sombras. Quando as chamas se acenderam, as figuras recuaram, mas não sem deixar uma advertência. Uma voz profunda ecoou: "Vocês não pertencem aqui. A floresta exige um preço." Com o fogo queimando, eles conseguiram resgatar o amigo. Ao voltarem para casa, eles juraram nunca mais falar sobre aquela noite. Mas em seus pesadelos, as vozes e as sombras da floresta continuavam a assombrá-los, lembrando-os de que a floresta nunca os deixaria em paz. Os amigos tentaram seguir com suas vidas após a experiência aterradora na floresta, mas o sentimento de que algo estava errado os perseguia. O amigo que havia sido possuído continuava estranho, frequentemente olhando para o vazio e sussurrando palavras que ninguém entendia. Com o passar dos dias, os outros começaram a perceber que pequenos sinais da floresta estavam aparecendo ao seu redor. Folhas secas em suas casas, o som de árvores se mexendo no silêncio da noite e, o pior de tudo, os sussurros retornando, desta vez diretamente em suas mentes. Em um dia particularmente sombrio, um deles, Lucas, recebeu uma mensagem anônima: "A floresta cobra seu preço. Voltem ou todos sofrerão."
Lucas tentou ignorar, mas os pesadelos começaram a piorar. Ele via seu amigo no meio da clareira, cercado pelas sombras, e cada vez que acordava, havia marcas de folhas em suas mãos, como se tivesse realmente estado lá. Desesperados, o grupo decidiu voltar à floresta. Agora, sabiam que estavam lidando com algo muito maior do que eles podiam imaginar. Ao adentrar novamente, a atmosfera estava ainda mais pesada, como se a floresta os estivesse esperando. As árvores formavam um caminho único, levando-os de volta à clareira maldita. Quando chegaram, o amigo possuído caiu de joelhos no chão, como se estivesse sendo chamado por algo invisível. Uma voz fria ecoou: "Vocês não deveriam ter voltado." As sombras começaram a se mover mais rápido, e o vento girou ao redor deles, formando um vórtice. O amigo possuído começou a gritar, e sua voz se transformou em um grito que não parecia mais humano. As sombras tomaram forma, revelando criaturas que pareciam ser feitas de puro ódio e escuridão. O grupo tentou correr, mas as raízes das árvores se enroscaram em seus pés, como se a própria floresta quisesse prendê-los ali para sempre. Com seus corações acelerados, eles perceberam que não havia escapatória. A floresta já havia decidido seu destino. O espelho do passado. Ana encontrou um espelho antigo em uma loja de antiguidades e não resistiu a comprá-lo. Desde que o trouxe para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, ela via sombras se movendo ao redor do espelho e ouviu sussurros que pareciam chamar seu nome. Uma noite, enquanto se arrumava, Ana viu uma figura atrás dela no reflexo. Era uma mulher pálida, com um olhar desesperado. Ela não conseguia se mover, presa em um transe. A figura apontou para o espelho e Ana sentiu um frio intenso. Nos dias seguintes, Ana começou a notar que as pessoas ao seu redor estavam desaparecendo uma a uma. Quando procurou ajuda, ninguém acreditou. A figura no espelho começou a se tornar mais clara e mais real. Em um último ato de desespero, Ana confrontou a figura, descobrindo que ela era a alma de uma mulher que havia sido assassinada e aprisionada ali. Ana percebeu que, se não conseguisse libertar a mulher, o próximo a desaparecer seria ela. Ao tentar quebrar o espelho, uma onda de dor a atingiu e tudo ficou escuro. Quando acordou, estava do lado de fora, mas o espelho ainda estava intacto. E agora, em vez de seu próprio reflexo, o que ela viu foi a mulher, sorrindo com satisfação. Ana estava presa em uma realidade distorcida, no interior do espelho. O mundo ao seu redor era opaco e cinzento, e a figura de Marta agora dominava sua imagem. Ana tentou gritar, mas a voz não saía. Sentia-se sufocada, como se as paredes do espelho estivessem se fechando ao seu redor. Do lado de fora, a casa parecia normal, mas estranhas ocorrências começaram a acontecer. As pessoas da vizinhança relataram que viam Ana olhando pela janela, mesmo quando ela não estava em casa. O espelho, agora, parecia ter uma aura maligna, e quem o encarava por muito tempo sentia um frio inexplicável. Enquanto Ana lutava para se libertar, começou a lembrar das histórias de sua mãe sobre a mulher no espelho. Marta havia sido uma prisioneira de seu próprio desejo de vingança. Ana percebeu que, para libertar a mulher e a si mesma, precisava confrontar os medos que a mantinham presa. Em uma noite de lua cheia, Ana fez um ritual de libertação. Usou velas e um antigo incenso que encontrou na casa, chamando a alma de Marta. No instante em que a luz das velas iluminou o espelho, a figura de Marta apareceu novamente, mas desta vez estava mais agressiva. "Você não pode me libertar!" gritou a figura enquanto as sombras ao redor começaram a se agitar. "Você é como eu, presa na sua própria escuridão." Ana sentiu um frio atravessá-la, mas não desistiu. Com uma voz firme disse: "Eu não sou você. Eu escolho a liberdade." O espelho começou a rachar, e um grito agudo ecoou. Ana fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estava de volta em seu quarto com o espelho quebrado ao seu lado.
Mas o que ela não percebeu é que a essência de Marta ainda estava ali, esperando o momento certo para retornar. Depois que o espelho rachou e Ana pensou ter se livrado de Marta, as coisas começaram a se acalmar por alguns dias. No entanto, uma sensação estranha de que algo a observava se intensificava cada vez mais. Ela começou a ouvir batidas suaves, como se alguém estivesse tentando sair de dentro de uma parede, mas quando investigava, não encontrava nada. Uma noite, Ana foi até o banheiro para lavar o rosto e, ao olhar no espelho, percebeu algo horrível. A rachadura havia desaparecido. O espelho estava perfeito de novo. Ela congelou, sentindo o medo subir por sua espinha. Algo estava definitivamente errado. Os sussurros voltaram, mais altos e mais claros. Eles vinham do espelho, chamando seu nome. Quando Ana se aproximou para investigar, o reflexo dela não seguiu seus movimentos. Em vez disso, a figura no espelho sorriu para ela. Não era mais Marta, era uma versão distorcida dela mesma, como se o espelho estivesse tentando recriá-la. De repente, o espelho começou a puxá-la, e Ana sentiu sua pele sendo puxada em direção ao vidro, como se estivesse sendo sugada para dentro. Ela lutou, tentando se libertar, mas quanto mais resistia, mais o espelho parecia engoli-la. Em um ato de desespero, Ana quebrou o espelho com todas as suas forças. Os estilhaços voaram pelo banheiro e, por um momento, o mundo pareceu voltar ao normal. Mas quando olhou ao redor, percebeu algo que a fez perder o fôlego. Em cada pedaço de vidro quebrado no chão, ela podia ver pequenos reflexos de si mesma. Centenas de Anas, todas sorrindo de forma macabra. Ela agora estava cercada por versões distorcidas de si mesma, presas dentro dos pedaços de vidro. E pior ainda, sabia que nunca mais estaria sozinha. As vozes ecoavam em sua mente e os reflexos observavam cada movimento. Marta havia cumprido sua promessa. Ana agora estava presa em um pesadelo eterno, sem escapatória. Em uma estrada rural, uma casa antiga e em ruínas atraía a curiosidade de viajantes. As lendas falavam sobre uma família que desapareceu ali, deixando apenas ecos de gritos e risadas. Um grupo de jovens decidiu investigar, armados com lanternas e coragem. Ao entrar na casa, o ar estava pesado, como se o próprio lugar estivesse vivo. Eles começaram a explorar os cômodos, mas logo se perderam. Os sussurros aumentaram, parecendo vir de todos os lados. Um dos amigos encontrou uma porta trancada e, após insistir, conseguiu abri-la. Dentro, uma sala estava repleta de brinquedos antigos, mas havia algo estranho. Todos estavam posicionados como se estivessem esperando. No centro, uma boneca com olhos que pareciam segui-los. O grupo começou a sentir uma presença, como se estivesse sendo observado. Desesperados, tentaram sair, mas a porta pela qual entraram estava agora trancada. Os sussurros se transformaram em risadas altas e incontroláveis. Um a um, os amigos começaram a desaparecer, puxados por mãos invisíveis. O último a ser levado conseguiu ver a boneca sorrindo, revelando um olhar malicioso. A casa permaneceu lá, silenciosa, esperando o próximo grupo de curiosos que ousasse entrar. A lenda se espalhou, mas quem realmente teria coragem de investigar? Após o desaparecimento dos amigos, o último sobrevivente, Carlos, estava em estado de choque. Ele se escondeu em um canto da casa, tentando ignorar as risadas distorcidas que preenchiam o ar. O tempo parecia parado, e cada sombra que se movia pela casa parecia estar ciente de sua presença. Carlos decidiu que não poderia ficar ali para sempre. Ele precisava encontrar uma saída. Enquanto explorava, encontrou uma porta que levava ao porão. O ar estava mais frio e denso, e a escuridão parecia engolir qualquer luz que entrava. Ao descer, ouviu um barulho vindo de uma sala ao fundo. Ele se aproximou cautelosamente
e, ao abrir a porta, encontrou os brinquedos do último grupo de amigos, todos empilhados em um canto. No meio deles, a boneca que ele havia visto antes o encarava, seu olhar agora mais vívido. De repente, as vozes de seus amigos começaram a ecoar, implorando por ajuda. Carlos percebeu que, de alguma forma, a casa havia aprisionado suas almas, e a boneca era a chave para libertá-los. Ele agarrou a boneca, que parecia vibrar em suas mãos, e gritou: "Devolva-os!" Nesse momento, uma onda de energia percorreu o porão. A boneca começou a brilhar intensamente e as vozes se intensificaram. Carlos viu vislumbres dos amigos sendo sugados para o interior da boneca, como se a casa estivesse tentando reter suas almas para sempre. Determinando a salvar seus amigos, Carlos lançou a boneca contra a parede. Um estrondo ressoou pelo porão e o eco das vozes se transformou em um grito coletivo. A casa começou a tremer e ele viu uma luz brilhante saindo da boneca, revelando as silhuetas dos amigos se libertando. Mas enquanto eles começavam a emergir, uma sombra colossal se formou atrás de Carlos, ameaçando puxá-lo de volta. Ele viu os rostos dos amigos, agora livres, estendendo as mãos em sua direção. Com um último esforço, ele saltou em direção à luz. Carlos acordou na entrada da casa, a luz da manhã iluminando seu rosto. Ele olhou para trás e viu a casa desmoronando, como se estivesse sendo engolida pela própria escuridão. Os amigos estavam ao seu lado, ainda atordoados, mas vivos. Eles nunca mais falaram sobre a casa e nunca voltaram àquela estrada. Mas, em suas mentes, sabiam que o terror daquela noite estava longe de acabar, pois a memória da casa continuava a assombrá-los. Carlos e seus amigos, depois de escaparem da casa desmoronando, acreditaram que estavam finalmente livres da maldição que os perseguia. No entanto, cada um deles começou a experimentar eventos inexplicáveis. Sons de risadas no meio da noite, vultos passando pela casa. E aquela boneca? Ela ainda aparecia nos sonhos de todos, sempre com o mesmo sorriso perturbador. Um a um, os amigos começaram a desaparecer. Primeiro foi Amanda. Ela foi vista pela última vez saindo de casa tarde da noite, como se estivesse sendo chamada por algo. Seu carro foi encontrado parado ao lado da estrada, mas não havia nenhum sinal dela. Depois foi Lucas. Ele disse aos outros que estava ouvindo sussurros novamente, mas ninguém deu muita atenção até que ele também desapareceu sem deixar rastros. Carlos sabia que algo mais sinistro estava acontecendo. Ele começou a investigar a história da casa e descobriu algo terrível. A casa havia sido construída sobre um antigo cemitério, e as almas presas ali eram de pessoas que haviam sido sacrificadas em rituais macabros. A boneca que ele havia quebrado no porão era uma espécie de guardiã dessas almas. Ao destruí-la, ele inadvertidamente libertou as entidades malignas. A única maneira de encerrar aquilo seria voltar à casa e tentar selar novamente o mal que eles haviam libertado. Mas agora a casa não era mais a mesma. Ao chegar, Carlos percebeu que o local estava cercado por uma aura opressiva, como se a própria escuridão estivesse viva. Ele sentiu o peso das almas perdidas, como se todas estivessem esperando por sua chegada. Ao entrar na casa, o ar estava denso e as risadas das crianças ecoavam por todos os cantos. Os brinquedos que ele havia visto antes estavam agora espalhados pelo chão, e no centro, a boneca havia se reformado, com os olhos brilhando em vermelho intenso. Carlos sabia que tinha pouco tempo. Ele precisava encerrar aquilo de uma vez por todas. Pegou um antigo livro que encontrou nas pesquisas e começou a recitar as palavras de selamento. As vozes se intensificaram e as sombras começaram a se aproximar. A casa começou a tremer novamente e as risadas se tornaram gritos. Com o último verso, um silêncio absoluto caiu sobre a casa. A boneca caiu no chão, inerte. As sombras desapareceram e Carlos sentiu o ar clarear. Ele havia conseguido. A casa finalmente estava em paz. Ou assim ele pensava.
Quando se virou para sair, viu algo no espelho. A boneca estava lá, sorrindo, como se o jogo ainda não tivesse acabado. Chegou até aqui e ainda está de olhos abertos? Então me conta nos comentários qual dessas histórias mexeu mais com você. Curte e compartilha com alguém que adora um bom susto. E não sai ainda. Tem 2 vídeos aqui te esperando para continuar nessa maratona de arrepiar. Escolhe um deles e nos vemos no próximo susto.